Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o cowboy digital, e hoje eu tenho que contar pra vocês o que aconteceu quando meu cachorro se perdeu por 3 dias. Quando eu era criança, eu fui criado em uma pequena comunidade de pescadores no Canadá, cercado pelo Golfo de St. Lawrence e a Floresta Boreal. Havia só uma rua principal que cortava a nossa pequena cidade, casas de fazendeiros e uma grande área arborizada. Nossa comunidade era cercada por um vasto oceano e uma barragem de árvores que cobria 55% do Canadá. Passei a maior parte da minha vida caçando nessa mata. Então imagine a minha felicidade quando meus pais me deram um cão de caça. Sandy era um doguinho pastor de Shetland. Embora sua principal função fosse pastorear ovelhas em grama alta, isso não me impedia de levá-lo para minhas pequenas expedições sempre que eu pudesse. Logo, ele começou a se acostumar com as caminhadas matinais. Eu não tratava ele como minha propriedade, ele era um membro da minha família, o melhor companheiro e o amigo mais confiável. Eu me lembro com carinho como ele se sentava no banco da frente o caminho todo comigo, pronto para caminhar para onde quer que eu fosse naquela floresta. Eu posso dizer honestamente que nenhum outro cachorro preencherá o vazio que Sandy deixou na minha vida. Os outros donos de cachorro devem entender esse sentimento. No dia 31 de outubro, era o dia de abertura da caça de cervo, e eu tinha falado para minha família que eu ia com o Sandy, minhas coisas de caça e alguns mantimentos para a cabana que era do meu avô, em uma rua sem marcação, dentro da floresta, por alguns dias. Houveram protestos, mas nada podia me parar de conseguir o meu momento para caçar. Isso se os caçadores ilegais tivessem deixado alguma coisa para trás. Depois de algumas horas dirigindo, eu montei acampamento na velha cabana do meu avô. E aí foi que deu a merda. Sandy, eu sinto muito, muito mesmo. Desde que comecei a passar tempo na natureza selvagem, só houveram alguns momentos em que as coisas ficaram realmente estranhas. Geralmente era bem situacional. Por isso eu não liguei muito pro comportamento estranho do meu cachorro nas primeiras noites. Eu pensei que talvez ele estivesse nervoso com todos os sons que era capaz de ouvir a longa distância, de coiotes, lobos, ursos e alces. Era um território intocado. A vida selvagem estava bem estabelecida. A primeira noite foi normal. Eu coloquei a caminha dele no canto da sala, perto da TV que parecia ter vindo diretamente dos anos 90. Mesmo que ele dormisse a maior parte das vezes perto de mim, eu achei que ele podia gostar de ter uma caminha. Lá pelas 10 da noite, ele olhou diretamente para a porta e chorou. Achei que ele queria mijar, então abri a porta e deixei ele sair sem me preocupar muito. Mas ele só sentou perto da porta olhando para a floresta. Eu fui até lá ver o que era por alguns minutos. Ele devia ter ouvido alguma criatura se aproximando. Depois disso ficou tudo bem e ele dormiu. Na segunda noite, eu achei que o comportamento de Sandy era por causa do estresse. No início do dia, a gente caminhou pela floresta atrás da casa. Eu achei que tinha ouvido uns barulhos de galho quebrando com algo pesado. Eu só torci para que não fosse um alce, porque a minha shotgun não ia dar conta. Mas algo mudou no Sandy, e eu não prestei muita atenção na hora. Ele se colocou para frente, apoiado nas patas traseiras, a frente do corpo dele pressionada firmemente contra o chão, e sua boca se abriu, mostrando bem os dentes. Ele rosnou por nada. Mais tarde eu achei que ele ia querer caçar comigo, mas desde que a gente voltou pra cabana, ele não quis mais se mover. Até quando tentei levar ele pra fazer suas necessidades, ele só sentou na porta e chorou, tentando me mostrar que ele não queria sair. Eu não quis pressionar ele, tava tudo bem se ele acabasse mijando no chão. Dava pra tancar um acidente ou dois. E se ele não queria estar lá fora, é porque deveria ter algo muito perigoso, como um urso. Então eu só fechei a casa e fui dormir. A terceira noite foi ainda pior, e eu ainda não compreendi completamente o que foi que aconteceu. Sandy não comeu o dia todo. Eu até tinha conseguido caçar um coelho de manhã, mas ele não quis. Tentei oferecer comida com molho, eu só fazia isso em ocasiões especiais, e ele mesmo assim nem tocou em nada, só deu uma cheiradinha. Ele se sentou ao meu lado no sofá e ficou assistindo à porta novamente. Coloquei meu braço sobre ele, e Sandy deitou a cabeça na minha perna, com os olhos colados na porta. Depois de umas 3 horas assistindo uns VHS antigos, o Sandy começou a chorar, e foi se espremendo em mim. Eu devo estar parecendo meio bobo, né? Pensando em proteger meu cachorro e não em mim. Mas como eu disse, ele era parte da minha família. Eu achava que já que ele estava tão assustado, era eu que deveria tomar conta das coisas. Então, recarreguei e abri a porta da frente. Acho que fiquei uma meia hora olhando pro nada. Não havia quase nenhum som, a não ser pelo suave bzz de insetos e farfalhar de folhas no vento frio do outono. Se fosse um alce, eu teria ouvido. E foi por volta de uns 40 minutos ali parado
que Sandy simplesmente disparou em corrida para dentro da escuridão das árvores além da trilha, latindo insanamente. Eu comecei a me preocupar, mesmo sabendo que um cachorro não era tão indefeso assim no mato, porque ainda assim haviam animais maiores que podiam estar com fome. Eu escutei um último latido à distância, e então parou completamente. Eu esperei por horas perto da porta com a arma engatilhada, pronto para acabar com o que quer que tivesse me esperando na floresta. Foram-se horas até o Sandy voltar. O sol apareceu por trás das árvores, e então veio a noite, e eu sentado lá na varanda, lutando contra a privação de sono até o meu cachorro voltar. E o Sandy voltou após 3 dias. Havia muita névoa nesse ponto e estava ficando cada vez mais escuro. O céu da noite estava pintado de azul marinho. Tentar encontrar rastros ultimamente se provou inútil, e eu comecei a ficar preocupado, já que precisava buscar mais recursos para as próximas noites. Mas eu não podia deixar o Sandy naquele estado, perdido na floresta, com frio e provavelmente com fome. Talvez ele estivesse esperando por mim em algum lugar, e esse sentimento era muito estressante. Eu preparei uma mochila para o próximo dia e decidi que de manhã seria o meu último. Caso eu não encontrasse Sandy, voltaria para a cidade e pedir ajuda do meu pai. Ele era um homem aposentado de cabelos grisalhos, mas com certeza estaria disposto a ajudar quando ouvisse que era sobre o Sandy. Mas por sorte, ele voltou antes de eu terminar de planejar o resgate. Eu o notei pela janela, no caminho que levava à estrada principal, alguns metros da casa. Normalmente, ele iria chegar arranhando um pouco a porta pedindo para entrar, mas dessa vez foi diferente. Eu podia ver os olhos dele refletidos como pérolas verdes na névoa densa que cobria a cabana. Por um momento eu até pensei que fosse um animal selvagem, mas o formato da pelagem arrepiada dele era inconfundível. Mesmo assim, eu me senti inseguro. Tinha algo de diferente na linguagem corporal dele. Eu o encarei por um tempinho pensando no que fazer, e a razão foi mais forte do que a minha intuição. Ele podia estar ferido, ou pior que isso. Eu abri a porta rapidamente, e ele não veio logo de cara, mas ficou ali parado, me observando. Quando ele não se moveu, eu tentei chamá-lo. Ei, Sandy, vem cá, menino. Eu disse, me agachando perto dele. O jeito com que ele se movia era tão diferente. Parecia que o quadril dele tinha sido deslocado. O ângulo das suas patas mudava de direção a cada passo. Parecia que ele tinha se esquecido de como andar. A sua cabeça estava voltada para o chão. Era muito estranho, mas ele não mostrava os dentes, não parecia agressivo. Pelo contrário, ele parecia um coitadinho, como se eu tivesse pego ele fazendo alguma besteira e tivesse prestes a dar uma bronca. Eu achei que ele tivesse machucado por conta desse andar diferente, mas ele não parecia com dor nem nada. A bundinha dele se mexia de um jeito muito estranho e as suas patas quase se dobravam para dentro. Ele se sentou na escadinha para minha varanda e não tirou mais os olhos de mim. Eu levantei, abri a porta toda, abri mais espaço para ele passar. E foi só então que ele se moveu, e foi direto para sua caminha. Ele não parou para lamber minha mão, nem para me cheirar. Não quis receber carinho, nem interagir comigo, como geralmente fazia. Só foi direto para a caminha e ficou parado me olhando. Eu tentei interagir de novo mais algumas vezes, mas ele não respondia. As suas orelhas nem se moviam quando eu aumentava minha voz para chamá-lo, ou se eu desse umas batidinhas no sofá para ele vir. Eu sentia a falta dele, mas eu não queria forçar nada. Eu senti instintivamente que não devia ter deixado ele entrar, mas ignorei isso e fui para minha cama depois de um tempo. Quanto mais eu pensava sobre, mais eu tinha certeza de que ele não piscou nenhuma vez desde que entrou na casa. Ele estava parado ali como uma estátua, e quando eu desliguei as luzes, ainda podia sentir o reflexo verde jade me seguindo até o meu quarto, até eu fechar a porta. Eu posso jurar que escutei ele caminhando durante a noite. O som das suas unhas contra o chão de madeira chegava até a porta do meu quarto. Os passos eram lentos e deliberados. Não era como antes, quando o Sandy notava que eu estava indo dormir e vinha rapidamente para deitar comigo na cama. Eventualmente eu acabei dormindo. Quando acordei de manhã, eu achei que tinha sonhado tudo aquilo. O Sandy estava parado na mesma posição que estava quando eu fui dormir. Parecia que ele tinha ficado estático a noite toda. E quando eu disse bom dia, ele nem balançou a cauda. Mesmo assim, ele me seguiu até a cozinha, parando na porta quando me ouviu encher o seu potinho de ração. Ele estava caminhando daquele jeito estranho de novo, lentamente. Também tive um sentimento estranho. Ele parecia, de alguma forma, mais longo, mais comprido. Ele se abaixou estranho, como daquela vez na outra noite, com as patas de trás levantadas e o peito colado no chão. E não passou da porta da cozinha. Ele deveria estar com muita fome depois de tanto tempo na floresta, mas nem olhou para a comida. Parecia estar esperando que eu me aproximasse. Nós ficamos nos encarando por um tempo e ele realmente não piscava. Eu tentei chamar o nome dele alto, mas ele nem se mexeu. Eu
Confesso que fiquei com medo de me aproximar, mas era o meu Sandy, e ele nunca machucaria nenhuma mosca. Eu tomei coragem e passei por ele para sair da cozinha. O seu corpo então se girou de uma forma não natural, mas ele não se aproximou nem nada. Nesse mesmo dia, eu saí para caçar. Como eu disse, estava ficando meio sem provisões, e não encontrei nada na caçada. Haviam trilhas de veado na lama feitas alguns dias atrás, mas elas estavam todas frias. Eu também notei que estava tudo mais silencioso. Não dava para escutar insetos nem pássaros, muito menos o uivo dos coiotes. O único som que me acompanhou foi a minha própria respiração e os meus passos. Quando o sol começou a se pôr, eu comecei a voltar, mas o que eu deveria mesmo ter feito é feito as minhas malas e metido o pé dali. Eu logo descobri porque não encontrei nenhum sinal ou som de animais. Perto da cabana, atrás das árvores, havia uma massa de criaturas sem vida. Geralmente, quando tem algo desse tipo, quer dizer que aconteceu alguma coisa de errado. A vida selvagem é muito inteligente e sabe que deve deixar essa área quando tem esse nível de problema. Até gatos domésticos têm o instinto de não comer comida ou beber água contaminada. Animais desvividos perto de comida ou corpos d'água significam que eles precisam encontrar outra área para se saciar. Havia milhares de esquilos, destripados e jogados na grama em um círculo perfeito. A maioria também tinha perdido o couro. Eu tentei me segurar, mas eu acabei vomitando. Quando me virei e encontrei uma dúzia deles virados do avesso. Eu só fiz o meu melhor para sair daquele círculo de pequenos órgãos amassados, enquanto sentia as ondas de ânsia intermináveis. Não era só a visão daquela desgraça, mas o cheiro também. Se eu tivesse visto isso antes, eu teria voltado para a cidade com o Sandy imediatamente. Conforme eu me afastava, ainda havia alguns restos aqui e ali. E a maior coisa que eu encontrei foi um cervo. Parecia que tinham arrancado a pele dele pelo pescoço e pendurado por aí atrás das árvores. Como se fosse para secar o couro. Eu não sabia dizer quanto tempo aquilo estava ali, mas pelo cheiro já fazia bastante dias. E estranhamente, não havia nenhuma porra de mosca por perto. A cabeça tinha sido removida num corte limpo e logo acima dos ombros. Quando eu notei, vi que os seus órgãos tinham sido removidos. Então, eu decidi correr. A cabana, graças a Deus, não ficava muito longe. Eu limpei a minha boca mais de uma vez na manga da blusa e então levantei a cabeça e encontrei Sandy olhando pela janela. Eu tentei ser racional e concluí que Sandy estava agindo estranho por causa daquele trauma. Parece estúpido agora, mas na hora parecia a única resposta razoável. E eu precisava disso para não enlouquecer completamente. Sandy tinha percebido que tinha algo de errado. E assim que eu notei que ele sabia, eu deveria ter pego a dica e tirado a gente daqui. Eu fechei a porta e comecei a guardar as coisas em caixas, tentando fazer tudo muito rápido e colocar no carro antes que ficasse de noite. Seria perigoso tomar o caminho para casa durante a noite. As colinas da montanha Kelly eram íngremes, e na escuridão profunda, a minha única companhia seriam os faróis. Não seria muito difícil eu escorregar numa ravina e nunca mais ser visto. Mesmo que eu não quisesse passar mais nenhuma noite ali, eu não tinha escolha. E assim que o sol se pôs no horizonte, fomos banhados pelo céu azul marinho novamente. Eu nem liguei muito pro Sandy. Ele ficou sentado na caminha dele me assistindo fazer as malas. Mas não tinha importância. De manhã eu pegaria as nossas coisas e levaria ele para casa antes de anoitecer. Eu olhei para ele por um momento. Ele parecia um pouco mais longo. E quando eu fui para a cama, levei algumas horas para conseguir dormir. Eram 4 ou 5 da manhã quando eu escutei o som de um assovio. O mesmo assovio que eu usava para chamar o meu cachorro. Eu comecei a suar frio quando percebi que quem quer que tenha feito aquilo com os esquilos e pendurado a sua pele e deixado restos por aí, podia muito bem invadir a minha cabana a qualquer momento. A porta do quarto não fez barulho enquanto eu a abria. Felizmente. Eu esperei um momento e de novo ouvi algo lá fora chamando meu cachorro por alguns segundos. Eu tomei coragem e botei a cabeça para fora da porta do quarto para dar uma olhada. Tudo que eu vi foi o Sandy de costas, muito longo e mole, quase enrolado, com metade do corpo para fora da cabana. Seja lá o que for que estava imitando o meu cachorro, ele assoviava devagar, chamando pelo Sandy. Ele se abaixou no chão de novo e disse, com a voz mais maldita que eu já ouvi na minha vida: Então fechei a porta o mais suave que pude. Eu não sei dizer quanto tempo eu esperei, com as minhas costas firmemente apertadas contra a porta do quarto. Eu sabia que tinha deixado a minha arma na mochila pendurada, então não havia muito que eu pudesse fazer. Eu voltei pra cama e não dormi. Fiquei esperando até o sol aparecer no horizonte. Então, tive que esperar mais um pouco. Quando eu finalmente tive coragem para abrir a porta de novo, já era quase meio-dia. Eu peguei o carro, estava determinado a não morrer naquele lugar. O Sandy, ou aquilo, já tinha ido embora. A porta estava aberta.
Ele não tinha tocado na comidinha no pote, mas a geladeira estava aberta e toda a carne tinha acabado. Eu nem me dei ao trabalho de pegar as coisas dele. Só peguei a minha mochila no ombro e fui pro carro o mais rápido possível. E dei munição. Eu não consigo nem descrever o sentimento que foi ter que deixar o Sandy naquele lugar. Nem cheguei a pensar que ele podia não estar mais vivo. Que aquilo que aconteceu com os animais naquele círculo poderia ter acontecido a ele também. Eu tomei outro caminho para chegar em casa e não ter que pegar os penhascos. E daí eu pude descer a lenha no carro. Me sentia andando em círculos num labirinto que podia a qualquer momento me levar de volta para aquela casa. Mas quando a estrada ficou pavimentada, indicando que eu estava chegando perto da cidade, eu finalmente me senti seguro. Quando as rodas do meu carro alcançaram o cimento, eu senti algo com muita força no vidro de trás, enchendo o banco do passageiro com vidro. Eu então olhei de rabo de olho e dei de cara com uma cabeça de cervo vidrada no meio dos cacos de vidro do banco de trás. Eu chorei o caminho todo de volta para casa, com as mãos apertadas no volante. Eu segurava os punhos com tanta força que eles ficaram brancos. Eu queria poder terminar esse relato com algo mais positivo. Eu queria poder dizer que encontrei o Sandy na porta de casa, me esperando. Eu queria poder dizer que aquele foi o fim da minha experiência traumatizante na floresta e que eu acabei superando tudo com o tempo. Mas noite passada, eu tive dificuldade para dormir de novo, recordando todas as memórias daquela viagem na Montanha Kelly. Eu fiquei lá deitado, ouvindo o vento uivante na minha janela. Eu posso jurar que ouvi de novo aquele assovio chamando meu cachorro. Se você decidir viajar com seu cachorro, eu recomendo que não tire os olhos dele nem por um momento, porque pode ser que o que você encontre não seja mais o seu cachorro. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que pra mim essa creepypasta demorou um pouco pra engajar, mas quando pegou no tranco foi massa. Eu encontrei ela num Reddit, no Sleep, e ela é bem famosinha, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra ler. E claramente trata alguma coisa parecida com Skinwalker. Eu acho esse mito dos Skinwalkers muito legal e eu sempre pensei em fazer um vídeo sobre explorando mais a lenda. Deixei nos comentários se vocês querem. E ele também foi recomendado por esse comentário aqui, valeu pela dica. Agora eu vou fazer alguns breves apontamentos veterinários para você sentir que aprendeu alguma coisa hoje, vamos lá? Primeiramente, é de suma importância tomar muito cuidado quando você viajar com seu cachorro. Animais que são criados em casa, mesmo que eles tenham bastante instinto, podem ficar bem perdidos num ambiente aberto e até com muito medo. É perigoso tanto para eles, que ficam cercados de estímulos novos e um ambiente completamente novo, que eles não sabem muito bem como se comportar, como também é muito perigoso para as espécies nativas desse lugar que você está visitando. Segundo dados, os cães domésticos são grandes predadores para os nossos animais silvestres, ainda mais se eles estiverem em bando, ou forem cachorros fugitivos ou cachorros que foram abandonados no mato. Outra coisa, se você detectar qualquer comportamento estranho no seu cachorro, investiga. Por exemplo, se ele mudar a personalidade do nada, se era um cachorro super alegre e carinhoso que do nada ficou muito medroso e desinteressado, ou se ele mudou algum hábito de repente, ou se ele parece ter medo de alguma pessoa em específico da sua casa. Tudo isso pode ser um sinal de um grande trauma, e é preciso cuidar da saúde dos nossos animais, tanto mental quanto a física. O estudo comportamental é uma grande ferramenta para detectar vários diagnósticos, e é dessa forma que muita gente descobre que os animais estão sofrendo algum tipo de maus tratos por parte de algum integrante da família ou algum vizinho. De repente você pode até detectar um problema mais grave, como envenenamento ou doença grave, só observando o comportamento do seu animal e a linguagem corporal dele. Então eu achei muito interessante eles trazerem isso nessa creepypasta. Mas eu não tenho tempo para ficar olhando meu cachorro, não sei o que lá. Pô, então conversa com quem cuida dele e quem acompanha o seu cachorro diariamente, para se manter sempre atualizado e de olho em tudo. E lembre-se que os cachorros são adaptáveis. Ele pode agir diferente com outra pessoa ou em outro ambiente, e é muito importante, se você quiser viajar com ele, começar a treinar ele para aprender a andar de carro, aprender como se comportar em ambientes fora, com outras pessoas e com outros cachorros. E se você realmente tiver muito interesse nisso, é bom fazer desde pequeno. Mas enfim, se vocês quiserem um vídeo sobre Skinwalkers, eu vou fazer uma pesquisa bem concisa, porque tem várias outras coisas que eu quero comentar, como esses círculos de animais que são formados naturalmente, e também o Not Deer, que é um cervo que simplesmente age como se fosse um Skinwalker, e tudo isso causado por uma doença cromossômica. Tem muita coisa que dá para explorar nesse tema, mas primeiro eu quero saber se vocês têm interesse em ver.
porque muita gente já falou sobre Skinwalkers. Antes de ir embora, dá uma olhada nessas artes muito fodas que a gente recebeu no Blue Sky ou no X. Até eu gosto de arte. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.